Sabe quando parece que seguir as regras acaba se tornando mais importante do que a razão por trás delas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num debate de 2000 anos, mas que parece que foi tirado das discussões de hoje em dia. É sobre tradição versus verdade e nos força a perguntar o que é que define de verdade a nossa fé. Vamos investigar isso juntos. E a história toda começa assim, com uma acusação pública bem direta. Os fariseus, que eram os guardiões da tradição, confrontam Jesus. E não é com uma questão teológica complexa, não. É com uma observação bem pontual sobre os discípulos dele. Essa pergunta simples sobre lavar as mãos é, na verdade, o estopim para uma conversa muito mais profunda. E olha, não vamos nos enganar, tá? Isso não foi um encontro casual. Essa turma veio de Jerusalém, o centro do poder religioso da época. Eles não estavam ali para aprender de jeito nenhum. A missão deles era outra: encontrar uma falha, qualquer deslize que fosse, para tentar minar a influência que Jesus estava ganhando. E aqui está o ponto-chave para a gente entender tudo isso. A discussão nunca foi sobre germes ou limpeza. Era sobre identidade. Para os fariseus, esses rituais, como lavar as mãos de um jeito específico, eram como um muro simbólico. Era uma forma de se protegerem do que eles consideravam impuro no mundo lá fora, de se manterem separados, santos. A resposta de Jesus, então, é simplesmente brilhante. Ele nem se dá o trabalho de defender os discípulos. Ele vai direto na raiz do problema. Em vez de ficar discutindo a regrinha, ele questiona todo o sistema de valores deles. Ele muda o foco da tradição dos homens para o mandamento de Deus. Uau, que resposta, hein? Ele chama eles de hipócritas, na lata, e ainda cita o profeta Isaías para mostrar como a fé deles era superficial. É como se ele dissesse: vocês falam as coisas certas, o discurso de vocês é impecável, mas o coração de vocês está em outro lugar. É a diferença clássica entre uma religião de aparências e uma fé que vem de dentro. E essa imagem aqui deixa o contraste que Jesus criou bem claro, né? De um lado você tem as tradições humanas, lavar potes, copos, coisas do dia a dia. Do outro, um mandamento divino, eterno, honrar pai e mãe. A acusação de Jesus é nítida. Eles estavam trocando o que era essencial, a lei de Deus, por regras que eles mesmos inventaram. E para provar o ponto dele, para não deixar nenhuma dúvida no ar, Jesus joga na mesa uma prova irrefutável, a prática do Corban. Ele usa uma das próprias tradições deles para mostrar como, em nome da religião, eles estavam, na prática, desobedecendo a Deus de forma direta. Tá, mas o que era esse tal de Corban? Pensa assim, era como uma brecha na lei religiosa. Uma pessoa podia simplesmente declarar que seus bens eram Corban, ou seja, uma oferta consagrada a Deus. No papel, parecia um gesto super nobre de pura devoção, só que a realidade era bem diferente. O mecanismo era de uma simplicidade cruel, sabe? O mandamento de Deus era claro: honre seus pais. E isso incluía dar suporte financeiro na velhice. Mas com essa tradição do Corban, um filho podia chegar para os pais idosos e dizer: olha, que pena, não posso ajudar vocês. O dinheiro que eu usaria para isso agora é Corban, é dedicado a Deus. A piedade virava uma desculpa para o abandono. E aqui vem o golpe final de Jesus. Ele diz que eles estavam literalmente esvaziando a palavra de Deus de seu poder, de seu significado, só para dar prioridade às suas próprias regrinhas. E o pior, ele deixa claro que esse não era um caso isolado. Era um sistema, um jeito de pensar que colocava as regras humanas acima das divinas. Depois de expor a hipocrisia dos líderes, Jesus se vira para a multidão. E agora ele vai além, ele amplia a lição. Ele revela uma verdade que, na época, era revolucionária. A verdadeira impureza, aquilo que nos contamina, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. E aqui, gente, está o coração da mensagem toda. A fé autêntica tem a ver com a condição do nosso coração, não com a execução perfeita de rituais. E é importante entender isso. Jesus não está dizendo que rituais são inúteis ou ruins. O que ele questiona é a centralidade que se dá a eles, a ponto do superficial tomar o lugar do que é realmente essencial. E o que Jesus diz que sai do coração e contamina de verdade, a lista é forte. Maus pensamentos, imoralidade, roubo, assassinato, ganância, maldade, orgulho. O contraste é gritante. Enquanto os líderes religiosos estavam obcecados com a sujeira simbólica nas mãos, Jesus estava preocupado com a sujeira real que pode existir no coração. E é incrível como essa história de 2000 anos atrás vira um espelho pra gente hoje, né? Ela nos obriga a dar uma parada e a nos perguntar:
Quais são as tradições que a gente segue às vezes sem nem pensar? Onde estão as nossas verdadeiras prioridades? Então, a primeira pergunta que fica é essa: o que vem primeiro? O que realmente guia nossas ações e decisões? São os costumes, as convenções que a gente aprendeu, ou é o mandamento essencial de amar a Deus e ao próximo? E essa reflexão nos leva para dentro, da nossa adoração. Será que ela é sincera, vinda de um coração conectado? Ou será que às vezes a gente só repete as palavras, honrando com os lábios, como Jesus alertou, enquanto o coração está a quilômetros de distância? E no fim das contas, a grande questão que fica ecoando é esta: o que define a nossa vida de fé hoje? É o cumprimento de uma lista de normativas e rituais? Ou é o esforço diário para imitar o caráter de Jesus com um coração focado no amor, na misericórdia e na justiça? A resposta que damos a isso, bom, ela pode mudar tudo.